A paz, meus queridos e amados irmãos, aceita a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo de número 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Então Jesus respondeu: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícia de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, tremores de terra. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por seres meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão, enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Meus queridos e amados irmãos, olhando o texto de Mateus, no seu capítulo e versículo, nós vamos observar que a Bíblia fala sobre o sofrimento e a perseguição daqueles que servem a Deus. Jesus profetizando, falando a respeito de um acontecimento que estaria por vir, e ele dizendo para os seus discípulos, ali quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Se você observar aqui no versículo 3, ele disse: Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, olha só, quando ele estava sentado no Monte de Oliveiras, os discípulos perguntaram: Conte quando isso vai acontecer, para mostrar que chegou o tempo que o Senhor vai voltar e tudo vai acabar. Então a Bíblia diz que Jesus começou a responder: Tome cuidado para que ninguém vos engane. Muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Jesus disse para eles: cuidado. Muitos vão dizer que sou Messias. Muitos vão dizer que sou eu. Muitos vão chegar dizendo: não, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. A Bíblia fala que muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Muitos serão enrolados por esses falsos profetas. Muitos se dizendo ser Jesus, muitos se dizendo ser o curador, o salvador do mundo, enganaria muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícia de guerra. O Senhor disse que em haver batalhas, notícia de guerra, e para a gente não ter medo, ou para as pessoas não se assustarem. Tudo isso ia acontecer, mas ainda não é o fim. A Bíblia diz que uma nação vai guerrear contra outra nação, e um país atacará outro país, olha só. E isso é o sofrimento e perseguição na terra. E um país atacará outro, e em vários lugares haverá falta de alimento, tremores de terras.
A situação muitas das vezes seria precária, como diz aqui no versículo 7 do capítulo 24 de Mateus. E no versículo 8 diz: estas coisas serão como primeiras dores, como se fossem dores de partos. É uma dor terrível, é uma situação catastrófica. Segundo aqui essa palavra diz que Jesus dizendo que só suportaria aqueles que realmente estivessem um compromisso com a palavra de Deus. Só suportaria, só aguentaria quem estivesse um compromisso com Jesus Cristo em sua vida. Aqueles que realmente abandonaram os seus prazeres atuais para viver uma vida santificada ao Senhor. Segundo a Bíblia diz que aqueles que reconheceram Jesus como Salvador venceria. Aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor, o seu Deus, seu Salvador, não negariam a sua fé, não negariam a sua confiança, não negariam a sua existência, não negariam a sua capacidade de manter uma fidelidade com Deus. Depois, no versículo 9 diz: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. Aqueles que não renunciassem, aqueles que não negassem a Deus, alguns deles seriam presos, alguns deles seriam entregues para ser maltratados e seriam mortos. A Bíblia diz que aqueles que realmente tivessem um compromisso com Cristo, aqueles que realmente tivessem um contato com Deus e não negassem a sua fé, seriam maltratados, seriam até presos e alguns seriam até mortos. E de todos seria odiado por serem seguidores de Cristo, por serem amantes da palavra de Deus. Muitos iam te odiar, muitos não iam gostar de você, muitos desprezariam você, muitos maltratariam você, muitos rejeitariam a sua presença, porque você preferiu ficar do lado de Cristo. E a Bíblia diz que nessa época o sofrimento ser grande, a perseguição ser grande, a luta ser travada, nessa época muitos vão abandonar a fé, muitos não vão aguentar, muitos vão recuar, muitos vão dizer é pesado demais seguir a Jesus. Não, eu prefiro ficar do lado das pessoas que estão guerreando, ou ficar do lado do cristão que está sendo perseguido. A Bíblia fala que muitos negariam a sua fé. E a Bíblia fala que muitos naquela época vão trair um ao outro. Vai haver muita traição. Vai haver muito ódio um do outro. Umas pessoas vão se odiar, não vão conseguir olhar para o olho do outros. Porque vai haver traição, vai haver ódio. Vão haver intrigas entre um e outros. E a Bíblia diz no seu versículo 11 que então surgirão muitos falsos profetas. Aí vão aparecer enganadores que enganarão muita gente. Vão aparecer pessoas, não, vem para cá, enganando pessoas com palavras bonitas, com palavras eloquentes, com bens materiais, com falsas alegrias, com falsas esperança. E no versículo 12 diz que a maldade vai se espalhar tanto. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Porque a maldade começou a espalhar, a maldade começou
a espalhar e o amor de muitos feriria. E no versículo 13 diz: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mas quem perseverar, mas quem não negar, mas quem estiver confiante, será salvo. E no 14 diz que a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro. A notícia será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então virá o fim. Porque a notícia vai ser espalhada. A notícia vai ser proclamada, vai ser declarada. Porque muitos não deram crédito. Então a notícia vai ser espalhada, o reino será anunciado no mundo inteiro, para toda a humanidade. Então virá o fim. O fim vem com muita apostasia, Mateus 24, 10. O fim, os aparecimentos do anticristo, Mateus 24, 5, 23 e 26. O fim terá traição, 12, Marcos 13, 12. Terá terremoto, Mateus 24. Os falsos Cristo. Isto é a segunda vinda de Cristo. Falsos sinais e milagres. Mateus 24, 24, Marcos 13, 22. Escassez de alimento em vários lugares, Mateus 24, 7. Multiplicações da iniquidade, multiplicações de iniquidade, ao qual nós lemos Mateus 24, 12. Contendas internacionais, contenda ao mundo todo, não só no Brasil. Mateus 24, 12. Mateus 24, 7. Perseguição aos cristãos, Mateus 24, 9, foi o que nós lemos.